Doutora, estou sentindo tremores nas mãos, dificuldade na escrita e falta de equilíbrio. O que pode ser? Com base na avaliação clínica dos seus sintomas, já tem um possível diagnóstico. Faremos apenas alguns exames para obter uma conclusão. Os exames confirmaram a minha suspeita. O senhor tem uma doença chamada doença de Parkinson. Apesar de não haver cura, existem diversos tratamentos eficientes. A doença se desenvolve quando células de uma pequena área do cérebro, chamada de substância negra, começam a morrer progressivamente. Esses neurônios são responsáveis pela produção de dopamina, neurotransmissor responsável por transmitir informações às áreas cerebrais que comandam os movimentos. A doença de Parkinson ela é causada no sistema nervoso central, que afeta as células nervosas pela falta de dopamina, né? Os pacientes eles podem desenvolver os primeiros sintomas, que é a falta de desenvolver atividades como escrever, caminhar, e eles podem ter uma perda de olfato, que muitas das vezes as pessoas não sabem que esse é um dos sintomas da doença de Parkinson, que pode ser a falta de olfato, sim. E o controle da urina, eles podem ter gotejamentos, não ter esse controle. E a parte do sono, eles podem despertar, tipo, dormir e despertar, ter pesadelos, acordar muito rápido, assustados. Esse é um dos sintomas, os principais sintomas da doença de Parkinson. Mas o principal de todos é a falta de movimentos e tremores. Bom, agora eu vou falar um dos principais tratamentos que os pacientes com doença de Parkinson eles utilizam para poder ter uma independência maior nos movimentos, que é a fisioterapia. A fisioterapia, como eles têm uma rigidez nos músculos, né? Com o paciente realizando atividades diariamente, eles vão conseguir, né, não ter cura, mas eles vão conseguir diminuir essa parte, né, como eles têm a rigidez, eles vão conseguir diminuir essa parte, tendo uma independência melhor no seu dia a dia. Tem que ser uma atividade diária desses pacientes. Os pacientes com doença de Parkinson ele não tem só essa rigidez nos músculos, eles também têm a rigidez facial, que eles não têm o movimento facial, tendo apenas da boca e um pouco dos olhos. Um dos tratamentos também mais importantes para os pacientes com doença de Parkinson, que é a fonoaudiologia, que os fonoaudiólogos eles tratam principalmente dessa região da boca e do pescoço, para ajudar os pacientes a ter uma fala melhor, né? Como eles têm essa fragilidade, eles desenvolvendo atividades diárias com os fonoaudiólogos, eles vão ter uma qualidade de vida melhor nas suas falas. Os pacientes eles precisam de um acompanhamento com um nutricionista, para os nutricionistas passarem uma dieta rica em vitamina E, com óleos, vegetais, que a vitamina E ela ajuda na proteção da membrana das células. O diagnóstico prévio desses pacientes eles podem ser realizados com o médico clínico geral e depois do diagnóstico ser acompanhado com o neurologista para tomar uma medicação e dar início aos tratamentos que foi falado anteriormente. Após o diagnóstico desses pacientes, os neurologistas eles irão medicar os pacientes com os medicamentos que irão produzir mais dopaminas ao paciente. Os remédios principais para os pacientes com doença de Parkinson, eles são distribuídos pelo SUS e em farmácias particulares, como lovodopa e anticolinérgicos, que eles ajudam nessa produção de dopamina para os pacientes ter a desenvoltura melhor, juntamente com os tratamentos com os fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Eles têm também que fazer tratamento, a terapia ocupacional, e
Também podem fazer tratamento com antidepressivo. Mas por que esses pacientes fazem o uso dos antidepressivos, né? Porque eles podem ter a variabilidade de humor e podem desenvolver depressão ao longo da doença. Também é realizado as cirurgias caso o paciente ele não tenha resposta nos medicamentos. Essa cirurgia é feita na parte das células, da membrana das células que foi afetada, né, pela falta de produção de dopamina, e eles realizam essa cirurgia para que eles respondam melhor aos medicamentos que os neurologistas passaram para eles. O médico brasileiro Mark Abreu desenvolveu uma técnica para restaurar as células neurológicas, e uma delas é a parte da doença de Parkinson, né? Que é feita a restauração para a produção da proteína que foi afetada na doença. Mas o que esse tratamento pode fazer? Esse tratamento desenvolvido pelo Dr. Mark, ele ajuda na restauração das proteínas da membrana, no qual a doença de Parkinson, né, e outras doenças degenerativas foi afetada. Então, aquela parte do sistema nervoso que foi afetada pela falta de alguma proteína, como no caso da de Parkinson, foi a dopamina, ele tem uma indução térmica, fazendo com que produza mais rápido essa proteína. Como funciona essa tecnologia do choque térmico, né? Com o passar do tempo, né, do envelhecimento das células e por fatores genéticos, os pacientes podem ter o envelhecimento dessas células, né? E elas podem não se expressar das células neurodegenerativas, né? E com o choque térmico vai induzir, reativar essas células neurodegenerativas, fazendo com que o paciente responda melhor e alivie os sintomas das doenças neurodegenerativas. A médica psiquiatra Jéssica Martani, ela explica que as doenças neurodegenerativas são causadas pelos depósitos de proteínas danificadas no sistema nervoso, né? E com o acúmulo dessas células danificadas podem gerar erro na comunicação dos neurônios, fazendo com que os pacientes eles tenham essas doenças. E uma das principais, a principal que a gente está falando no momento, é a doença de Parkinson, mas existem diversas outras doenças causadas pelo neurônio. O paciente ele pode chegar a não ter cura, mas com tratamentos que são oferecidos a ele para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, né, com os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que são todo um conjunto, terapia ocupacional, fazendo com que o paciente tenha, né, aí uma desenvoltura melhor para o dia a dia. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. E é isso, beijo. Beijos. Como é esse tratamento? Ele tem como grande objetivo a restauração da função perdida. Através de uma câmara de alta temperatura, que pode atingir até 100 graus Celsius, ocorre a indução de produção de proteínas de choque térmico, e é aí onde tudo se transforma. Então esse tratamento ele promete parar a progressão da doença ou regenerar? Não, o objetivo é a restauração. É a restauração. Por quê? Porque é muito bem claro que existe uma neuroproteção, né? Então a proteína de choque térmico é o cérebro, né? As implicações para doenças neurodegenerativas e a neuroproteção. Ou seja, nós somos protegidos pela proteína de choque térmico no cérebro.
E essa proteção é a manutenção, né, da própria estrutura celular, né, funcional e anatômica. Quando elas estão novamente se expressando no cérebro, elas fazem o que foram desenhadas, designadas para fazer. Choque térmico, né? Você tem que ter um choque térmico no cérebro para poder induzir.